Uma garota de 9 anos chora e pede ajuda enquanto a madrasta a espanca e ao seu irmãozinho. Então, o pai deles entra inesperadamente. O que aconteceu em seguida chocou a todos. Olá a todos, bem-vindos à nossa história. Por favor, não se esqueçam de curtir, se inscrever e nos dizer nos comentários de onde estão assistindo. Marcos Antunes estava sentado em seu escritório frio. Aos 40 anos, ele era dono e trabalhava no último andar da Torre da Cidade, um dos edifícios mais bonitos no coração da cidade. Sobre sua mesa repousavam uma caneta dourada e uma grossa pilha de papéis. Ele assinava cada página como uma máquina. As luzes brilhantes refletiam em seu relógio caro no pulso. Seu terno impecável ajustava-se aos seus ombros. Seus sapatos pretos e brilhantes reluziam debaixo da mesa. Tudo ao seu redor falava de dinheiro, sucesso e poder, as mesmas coisas que qualquer homem poderia sonhar, mas por dentro seu coração estava vazio. Marcos já havia conhecido uma família feliz. Sara, sua primeira esposa, tinha sido a luz de sua vida. Maria, a filha deles, costumava correr pelo quintal com seus cabelos pretos macios balançando ao vento. E então havia Tiago, o bebê, com apenas 8 meses de idade. Ele nasceu quando sua mãe, Sara, morreu. O médico disse que ela ficou muito doente após o nascimento de Tiago e eles não puderam salvá-la. Marcos sentiu como se seu mundo inteiro tivesse sido tirado dele. 8 meses se passaram e Marcos nunca havia se sentado para brincar com Maria. Ele nunca havia segurado o bebê Tiago em seus braços, nem mesmo uma vez. Ele se enterrou em viagens de trabalho e papéis, fugindo de sua tristeza. Durante esse tempo, Verônica apareceu como um anjo. Ela tinha sido uma amiga próxima de Sara. Ela entrou na casa com um sorriso gentil, cuidando de tudo que estava quebrado. Para Marcos, ela era a mulher perfeita que ele precisava. Se Sara tinha sido luz, então Verônica era seu resgate. Ela segurou as 2 crianças como se fossem dela, cuidando delas como uma mãe amorosa. Vendo isso, Marcos se sentiu melhor. Ele pensou, pelo menos as crianças têm uma mulher em casa. Isso é melhor do que crescer apenas com um pai triste. Ele sempre foi grato por ela ter carregado o peso que ele havia deixado para trás. Hoje, depois de um mês fora negócios, Marcos fechou o último arquivo. Ele se levantou e se viu no espelho alto na parede. Seu rosto parecia cansado, seus olhos pareciam tristes. De repente, um pensamento cruzou sua mente. Ele queria ir para casa mais cedo, sem avisar a ninguém. Ele queria levar uma pequena surpresa. Talvez Maria corresse para seus braços. Talvez Tiago sorrisse quando ele o segurasse perto. O pensamento o fez se sentir aquecido pela primeira vez em meses. Marcos pegou seu casaco e saiu rapidamente antes que sua assistente pudesse fazer outra pergunta. Seu carro chique acelerou pela estrada que levava de volta à sua grande casa nos subúrbios. Aquela casa já havia sido cheia de risos e calor. Agora era um lugar onde Marcos raramente ficava, apenas parando entre viagens. Mas hoje parecia diferente. Ele queria ver sua família. Os grandes portões de ferro se abriram e Marcos entrou no grande saguão. Tudo estava estranhamente quieto. A luz dourada do belo lustre do teto caía sobre o chão de mármore. Ele colocou sua bolsa na mesa e tirou o casaco. Então, de algum lugar mais profundo da casa, ele ouviu o som fraco de uma criança chorando. Era Tiago. O som cortou o silêncio como uma faca. Marcos congelou. Entre os choros fracos, outra voz trêmula se seguiu, pequena e quebrada. Por favor, não machuque mais a mim e meu irmão. O corpo de Marcos ficou rígido. Era Maria, a voz de sua filha, engasgando e implorando. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Seu coração parecia ter parado. Ele avançou lentamente, seguindo pelo corredor. Ele parou fora da vista atrás da porta que levava à sala de estar. A cena à sua frente o fez ter dificuldade para respirar. Maria, de 6 anos, com o cabelo preto bagunçado, seu vestido rosa sujo e rasgado, sentada no chão. Seus bracinhos estavam firmemente enrolados em Tiago. O rosto do bebê estava vermelho de tanto chorar. Suas mãozinhas se estendiam, agarrando-se à sua irmã. Maria curvou a cabeça, seus ombros tremendo de medo. Em frente a eles estava Verônica. Ela usava um vestido vermelho justo. Seu cabelo preto estava perfeitamente arrumado. Seu rosto estava coberto de maquiagem, mas sua voz não tinha nada da doçura que ela mostrava a Marcos. Era afiada, cada palavra cortando como vidro quebrado. Cala a boca! Quantas vezes eu te disse, não me incomode. Se você não ouvir, eu jogarei vocês 2 na rua. Marcos correu para a frente, colocando-se entre Verônica e as crianças. Parem! Sua voz era áspera, mas forte. Ele estendeu a mão tentando pegar Tiago. Seus movimentos eram desajeitados depois de tanto tempo sem segurar seu filho. Deixe-me segurá-lo. Maria, vem aqui para o papai.
A garotinha congelou, seus dedos apertaram a borda de seu vestido. Marcos hesitou, sua mão pendurada no ar antes de recuar. Ele ficou na frente deles como uma parede, protegendo-os. Um flash de raiva cruzou os olhos de Verônica, afiado como uma agulha. Em um instante, desapareceu atrás de um sorriso gentil. "Oh, você voltou", ela disse docemente. "Eu estava apenas ensinando algumas regras para as crianças. Elas estavam sendo muito selvagens." Ela se aproximou, colocando uma mão leve no casaco de Marcos. Sua voz se tornou suave como mel. "Você deve estar cansado depois de voltar para casa. Não se irrite tanto com um choro infantil." O médico disse, "As crianças precisam de regras, não disse? Eu estive com elas o mês inteiro. Eu entendo como elas agem melhor do que qualquer um." Marcos segurou Tiago com força. Sua garganta parecia queimar. Ele olhou para Maria e viu o medo em seus olhos. Então ele olhou de volta para o sorriso doce de Verônica. Ela inclinou a cabeça, apertando os lábios como se sentisse pena dele. "Ou talvez você apenas se sinta mal por ter ficado fora por muito tempo, então tudo parece pior do que é, não se culpe." As crianças copiam os adultos ao seu redor. As palavras saíram suaves como um sussurro, mas afiadas como uma faca. Marcos olhou para seus filhos. O vestido de Maria não estava apenas sujo, estava rasgado em vários lugares. Tiago estava mais magro do que ele se lembrava. Ambas as crianças estavam tremendo não de frio, mas de medo. Pela primeira vez em 8 meses, Marcos realmente viu seus filhos, e o que ele viu partiu seu coração em 1 milhão de pedaços. Mas antes que ele pudesse falar, Asra. Célia apareceu na porta. Ela era a gentil senhora que trabalhava para a família há muitos anos. Ela havia visto Maria crescer desde que era um bebê. Ela havia ajudado Sara a cuidar da casa quando ela estava viva. Agora seu rosto parecia preocupado e triste. "Sr. Antunes", disse Asra, Célia calmamente. "Eu não sabia que o senhor voltaria para casa mais cedo." Marcos notou como os olhos da Asra. Célia olharam rapidamente para as crianças, depois para Verônica e depois de volta para ele. Era como se ela quisesse dizer algo, mas estivesse com muito medo para falar. "Asra, Célia tem sido de grande ajuda", disse Verônica com seu sorriso doce. "Não tem Célia, ela sabe como pode ser difícil cuidar de crianças quando o pai delas está fora com tanta frequência." Asra. Célia assentiu lentamente, mas Marcos podia ver algo em seus olhos. Parecia medo. Marcos se ajoelhou ao lado de Maria. Seu terno caro tocou o chão, mas ele não se importou. "Minha querida Maria, o que aconteceu com seu vestido? Por que ele está rasgado?" Maria olhou para seu pai com grandes olhos assustados. Ela abriu a boca para falar, mas então olhou para Verônica. A boca da garotinha se fechou novamente como se ela estivesse com muito medo para dizer as palavras. "Ah, essa coisa velha!" Verônica riu levemente. "As crianças brincam de forma tão bruta, não é?" Ela estava subindo em árvores no quintal. "Eu disse a ela para ter mais cuidado, mas você sabe como as crianças são." Marcos tocou o tecido rasgado. Não estava rasgado de subir em árvores. Parecia que alguém havia agarrado e puxado com força, muito forte. "Isso é verdade, Maria?" Marcos perguntou gentilmente. "Você estava subindo em árvores?" O lábio inferior de Maria começou a tremer. Lágrimas encheram seus olhos. Ela olhou para Verônica novamente, depois de volta para seu pai. "Eu." E Maria não conseguiu terminar as palavras. Ela estava com muito medo. Tiago, o bebê, ainda estava chorando nos braços de Maria. Marcos estendeu a mão para pegá-lo, e quando o fez, notou algo que fez seu sangue gelar. Havia pequenas marcas vermelhas nos bracinhos de Tiago. Pareciam marcas de dedos, como se alguém o tivesse agarrado com muita força. "Verônica", disse Marcos, sua voz ficando mais profunda e séria. "Que marcas são essas em Tiago?" O sorriso de Verônica vacilou por apenas um segundo. Então voltou mais brilhante do que nunca. "Ah, essas, ele tem andado tão agitado ultimamente. Às vezes, quando eu o pego, tenho que segurá-lo com firmeza para que ele não caia. Bebês se movem muito, sabe? O médico disse que é normal os bebês ficarem com pequenas marcas assim." Mas Marcos sabia como eram as marcas de dedos, e estas não eram de segurar um bebê com segurança. Asra. Célia pigarreou suavemente. "Sr. Antunes, talvez o senhor queira um café. O senhor deve estar cansado da sua viagem." Marcos olhou para Asra. "Célia." Havia algo em sua voz como se ela quisesse falar com ele a sós. "Sim", disse Marcos lentamente. "Parece uma boa ideia." "Verônica, você poderia, por favor, pegar algumas roupas limpas para Maria e talvez garantir que Tiago tenha um pouco de leite?" "Claro, querido", disse Verônica, mas Marcos notou como o sorriso dela parecia falso agora. "Vamos, crianças, vamos arrumar vocês."
Não, disse Marcos firmemente. Eu cuidarei deles, você já fez o suficiente. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Os olhos de Verônica brilharam de raiva por apenas um momento antes de ela colocar seu sorriso doce de volta. O que você achar melhor, querido, eu estarei na cozinha se precisar de algo. Enquanto Verônica se afastava, seus sapatos de salto alto clicando no chão de mármore, Marcos sentiu como se estivesse a vendo claramente pela primeira vez. Quando ela pensava que ninguém estava olhando, seu rosto mudava. A expressão doce desaparecia e algo frio e cruel tomava seu lugar. Célia esperou até Verônica ter ido embora. Então ela sussurrou: Sr. Antunes, precisamos conversar. Marcos assentiu. Ele pegou Tiago gentilmente, sentindo como o bebê era leve, leve demais para um bebê de 8 meses. Maria se agarrou à sua perna, não querendo soltá-lo. Está tudo bem, querida, Marcos disse a Maria. O papai está aqui agora. Ninguém vai machucar você novamente. Mas enquanto ele dizia essas palavras, Marcos percebeu que ainda não sabia a verdade completa. O que havia acontecido em sua casa enquanto ele estava fora, que segredos haviam sido escondidos dele, e o mais importante, por quanto tempo seus filhos haviam sofrido enquanto ele estava ocupado demais para notar, as respostas para essas perguntas mudariam tudo. Mas primeiro, Marcos precisava ouvir o que Célia tinha a dizer. Marcos levou Tiago para o andar de cima, para o quarto das crianças, com Maria seguindo de perto. O quarto parecia perfeito, assim como todo o resto na casa. As paredes estavam pintadas de azul suave, brinquedos caros estavam arrumados nas prateleiras. Mas Marcos notou que o berço de Tiago estava empurrado para o canto, quase escondido atrás de uma cadeira. Maria, disse Marcos gentilmente enquanto trocava Tiago para roupas limpas, conte-me sobre seus dias quando eu não estou aqui. Maria sentou-se na beirada da cama balançando suas perninhas. Ela olhou para as mãos. Nós tentamos ser boas, papai, ela sussurrou, nós tentamos muito. O que você quer dizer com tentar ser boa? A voz de Maria ficou ainda menor. Temos que ficar quietas e não podemos fazer bagunça e não podemos pedir comida quando estamos com fome a menos que seja a hora da refeição. Marcos parou de abotoar a camisa de Tiago. O que acontece se vocês ficarem com fome entre as refeições? Verônica diz, ela diz que somos gananciosos, ela diz que devemos ser gratos pelo que recebemos. Marcos sentiu seu peito apertar. E o que vocês comem, querida? Às vezes pão, às vezes apenas água. Maria olhou para seu pai com grandes olhos tristes. Papai, somos crianças más. Verônica diz que somos ingratos porque não apreciamos o quanto ela trabalha. Marcos se ajoelhou na frente de Maria e pegou suas mãozinhas nas suas. Elas pareciam tão finas e frias. Não, minha garotinha, vocês não são crianças más. Vocês são crianças boas, doces e maravilhosas e vocês nunca, jamais deveriam ter que passar fome. Maria começou a chorar então, não o choro assustado de antes, mas o choro de alívio, como se ela tivesse segurado sua tristeza por tanto tempo que finalmente ela teve que sair. Marcos abraçou seus 2 filhos com força. Tiago havia parado de chorar e agora estava olhando para seu pai com olhos curiosos, como se estivesse tentando se lembrar do rosto desse homem. Eu sinto muito, Marcos sussurrou, eu sinto muito por não ter estado aqui para proteger vocês. Depois de colocar um vestido limpo em Maria e garantir que Tiago tivesse um pouco de leite, Marcos desceu para encontrar Célia. Ela estava esperando na pequena sala ao lado da cozinha, a mesma sala onde ela costumava sentar com Sara quando planejavam as refeições juntas. Célia, disse Marcos, fechando a porta atrás dele. Por favor, me conte tudo. A gentil senhora olhou para Marcos com lágrimas nos olhos. Sr. Antunes, eu deveria ter ligado para o senhor antes. Eu deveria ter encontrado uma maneira de contar, mas ela me ameaçou. Ela disse que se eu contasse algo, ela garantiria que eu perdesse meu emprego e que ninguém nunca mais me contrataria. Ela ameaçou o senhor também? Todos os dias, Célia assentiu. Mas as crianças, o Sr. Antunes, o que ela faz com aqueles bebês quando o senhor está fora? Sua voz quebrou. Conte-me, disse Marcos, embora seu coração já estivesse se partindo. Ela os tranca nos quartos por horas, às vezes o dia inteiro. Ela lhes dá uma pequena refeição e chama isso de ensinar-lhes gratidão. Na semana passada, quando a pequena Maria derramou um pouco de suco, Verônica fez limpar todo o chão da cozinha com apenas um pequeno pano. Levou 3 horas e seus joelhos estavam sangrando no final. Marcos sentiu seu estômago embrulhar. Célia continuou, e o bebê Tiago ela mal o alimenta.
Ela diz que ele chora demais e que ele precisa aprender a ficar quieto. Às vezes eu o ouço chorar por horas, mas ela não me deixa ir até ele. Por que você não chamou a polícia ou ligou para mim? Eu tentei ligar para o senhor uma vez, disse Asra. Célia tristemente, mas Verônica me pegou. Ela tirou meu telefone e disse, se eu tentasse novamente, ela diria ao senhor que eu estava roubando dinheiro da casa. Ela disse, ninguém acreditaria em uma velha governanta em vez da esposa de um homem rico. Marcos percebeu o quão inteligente Verônica tinha sido. Ela havia isolado todos, as crianças, Asra, Célia, até mesmo o próprio Marcos. Ela havia deixado todos com muito medo para dizer a verdade. A mais Sr. Antunes, disse Asra. Célia alcançando o bolso, ela puxou seu telefone. Eu comecei a tirar fotos. Eu estava com tanto medo pelas crianças que eu tinha que fazer algo, mesmo que isso significasse perder meu emprego. Ela mostrou a Marcos as fotos em seu telefone. Fotos dos joelhos machucados de Maria depois de ser forçada a esfregar o chão. Fotos de Tiago parecendo muito magro com marcas vermelhas em seus braços. Fotos do quarto das crianças com a porta trancada por fora. As mãos de Marcos tremiam enquanto ele olhava para cada foto. Isso era prova real do que havia acontecido com seus filhos. Célia, disse Marcos, sua voz embargada de emoção, a senhora foi corajosa por tirar essas fotos. A senhora pode ter salvado a vida dos meus filhos. O que vamos fazer agora, Sr. Antunes? Marcos ficou em silêncio por um momento pensando. Então ele disse, eu vou ligar para meu amigo Ricardo Tomás. Ele é um advogado, bom. Vamos garantir que Verônica nunca mais possa machucar Maria e Tiago. Mas Sr. Antunes, ela vai revidar. Ela vai tentar fazer com que o senhor pareça o mau pai. Ela é muito boa em mentir, Marcos assentiu. Eu sei, mas eu tenho algo que ela não tem. O que é isso? A verdade e pessoas que se importam com essas crianças. Marcos olhou para Célia com gratidão. Pessoas como a senhora, que foram corajosas o suficiente para reunir evidências mesmo quando estavam com medo. Nesse momento, eles ouviram a voz de Verônica chamando da cozinha. Marcos, querido, eu fiz um chá. Por que você não vem relaxar? Marcos e Asra. Célia se olharam. Verônica ainda pensava que poderia controlar a situação com sua voz doce e sorrisos falsos, mas Marcos havia parado de ser controlado. Célia, eu quero que a senhora leve as crianças para o seu quarto hoje à noite. Mantenha-as seguras. Amanhã de manhã eu vou ligar para Ricardo e vamos começar a lutar para proteger Maria e Tiago de forma adequada. Célia assentiu firmemente. Eu os manterei seguros, Sr. Antunes, eu prometo. Marcos respirou fundo. Ele não era mais o pai ausente que se enterrava no trabalho. Ele não era mais o homem que poderia ser enganado por belas mentiras. Ele era um pai que finalmente havia acordado e ele estava pronto para lutar por seus filhos, não importava o que custasse. Marcos havia feito sua escolha. Agora a verdadeira batalha começaria. Na manhã seguinte, Marcos acordou cedo. Ele mal havia dormido a noite toda, pensando em tudo que Célia havia de contado. As fotos no telefone dela continuavam piscando em sua mente, seus lindos filhos parecendo assustados e machucados. Depois de se certificar de que Maria e Tiago estavam seguros com Célia, Marcos foi para seu escritório e pegou seu telefone. Suas mãos tremiam enquanto ele discava o número. Escritório de advocacia Ricardo Tomás, veio uma voz amigável. É Marcos Antunes. Eu preciso falar com Ricardo com urgência. É sobre meus filhos. Espere um momento, Sr. Antunes. Vou passá-lo para ele imediatamente. Em segundos, a voz familiar de Ricardo apareceu na linha. Marcos, faz tempo, meu amigo. O que está acontecendo? Marcos respirou fundo. Ricardo, eu preciso da sua ajuda. Minha esposa, minha segunda esposa, Verônica, ela tem machucado meus filhos. Houve silêncio do outro lado da linha. Marcos, disse Ricardo com cuidado, isso é uma acusação muito séria, conte-me tudo. Pelos próximos 30 minutos, Marcos explicou tudo. As marcas de dedos em Tiago, o vestido rasgado e o medo de Maria, a fome, os quartos trancados, as fotos das Célia, eu tenho prova, Ricardo, disse Marcos. Prova real, mas eu não sei o que fazer em seguida. A primeira coisa que precisamos fazer é levar essas crianças para um lugar completamente seguro, disse Ricardo. Você pode trazê-los para o meu escritório hoje? Eu quero ver essas evidências e precisamos começar a documentar tudo de forma adequada. Claro, e quanto a Verônica, não conte nada a ela ainda. Precisamos ser espertos sobre isso. Ela vai revidar com força quando perceber o que está acontecendo. Mulheres como esta, elas não desistem facilmente. Marcos sentiu seu estômago apertar.
O que você quer dizer? Ela tem vivido uma vida confortável como sua esposa. Ela tem acesso ao seu dinheiro, sua casa, seu status. Ela não vai deixar isso ir embora sem uma luta. Ela provavelmente vai contratar seu próprio advogado e tentar fazer com que você pareça um mau pai. Mas eu tenho prova, e isso é bom. Mas Marcos, você precisa se preparar. Esta será uma batalha longa e difícil. Ela vai mentir, ela vai manipular, ela vai tentar fazer com que todos acreditem que você é o problema, não ela. Marcos fechou os olhos. Ele pensou no rosto assustado de Maria e no corpinho magro de Tiago. Eu não me importo o quão difícil seja, disse Marcos firmemente. Eu vou lutar pelos meus filhos. Bom, disse Ricardo, era isso que eu queria ouvir. Traga as crianças e as Célia para o meu escritório às 14h de hoje. Vamos começar a construir nosso caso. Depois que Marcos desligou o telefone, ele sentiu tanto alívio quanto medo. Alívio por finalmente ter alguém para ajudá-lo. Medo do que Verônica faria quando descobrisse. Ele subiu para verificar Maria e Tiago. Eles estavam no quarto das Célia, sentados quietamente em sua cama. Maria estava segurando Tiago e cantando suavemente para ele, a mesma canção de ninar que a mãe deles, Sara, costumava cantar. Como estão meus bebês? Marcos perguntou gentilmente. Estamos bem, papai, disse Maria, mas sua voz ainda era pequena e assustada. Eu quero que você saiba algo muito importante, disse Marcos, sentando-se ao lado deles. Você e Tiago vão ficar seguros agora. Eu prometo, eu nunca mais vou deixar ninguém machucar vocês. E a Verônica? Maria sussurrou. Marcos hesitou. Ele não queria assustá-la mais, mas ele também queria ser honesto. Verônica não vai mais morar conosco, ele disse com cuidado. Mas ela pode tentar dizer coisas que não são verdadeiras sobre o papai. Se alguém fizer perguntas a você, eu quero que você lhes diga exatamente o que aconteceu. Ok, diga a verdade. Maria assentiu, mas seus olhos ainda estavam cheios de preocupação. Eu vou ter que falar com estranhos sobre as coisas ruins? O coração de Marcos se partiu. Sua filhinha tinha apenas 6 anos e já estava preocupada em ter que testemunhar sobre abuso. Talvez, disse Marcos honestamente. Mas se você tiver que fazer, o papai estará bem ali com você e as Célia também estará lá. Você não estará sozinha. Às 13h30, Marcos, Maria, Tiago e as Célia entraram no carro para ir ao escritório de Ricardo. Enquanto eles saíam da garagem, Marcos viu Verônica observando da janela da frente. Seu rosto parecia raivoso, não doce. Ela sabia que algo estava errado. Ricardo Tomás era amigo de Marcos desde a faculdade. Ele era um homem alto com olhos gentis e uma voz calma, exatamente o tipo de pessoa que você gostaria de ter ao seu lado em uma luta. Seu escritório de advocacia ficava em um prédio alto no centro da cidade. A sala de espera tinha cadeiras macias e livros para as crianças lerem. Maria sentou-se perto de seu pai, ainda segurando Tiago. Sr. Antunes, disse Ricardo, apertando a mão de Marcos firmemente, e você deve ser Maria e o pequeno Tiago. Maria se escondeu atrás da perna de seu pai, mas ela espiou para olhar para Ricardo. Está tudo bem, querida, disse Marcos. O Sr. Ricardo está aqui para nos ajudar. Célia, disse Ricardo, acenando respeitosamente para a senhora mais velha. O Sr. Antunes me diz que a senhora tem sido muito corajosa. Obrigada por proteger essas crianças. Os olhos das Célia se encheram de lágrimas. Eu só queria ter feito mais antes. A senhora fez exatamente o que podia sob circunstâncias muito difíceis. Ricardo a tranquilizou. Agora vamos ver essa evidência. Célia mostrou a Ricardo as fotos em seu telefone. Com cada foto, o rosto de Ricardo ficava mais sério. Esta é uma evidência muito forte, ele disse. Célia, a senhora estaria disposta a testemunhar em tribunal sobre o que a senhora presenciou? Sim, ela disse firmemente. Essas crianças já sofreram o suficiente. Ricardo se virou para Marcos. Agora eu preciso te avisar sobre o que está por vir. Quando entrarmos com o pedido de custódia de emergência amanhã, Verônica será notificada com os documentos legais. Ela saberá que você está tentando tirar as crianças dela permanentemente. O que ela fará? Ela vai contratar um advogado, provavelmente a Michele Fonseca. Ela é a melhor advogada de defesa na cidade para casos como este. Michele é muito boa em fazer pessoas más parecerem boas em tribunal. Marcos sentiu seu coração afundar. Então nós podemos perder, não se formos espertos e preparados, disse Ricardo. Mas Marcos, Verônica vai lutar de forma suja. Ela vai tentar fazer com que você pareça um mau pai. Ela vai alegar que você nunca esteve em casa, que você não se importava com as crianças, que ela era a única que estava cuidando delas. Mas isso não é verdade.
Nós sabemos disso, mas temos que provar em tribunal. É aí que o testemunho e as fotos das Célia serão cruciais. Ricardo se ajoelhou para que estivesse no nível dos olhos de Maria. Maria, ele disse gentilmente, você acha que poderia contar a um juiz sobre o que aconteceu quando seu papai não estava em casa? Maria olhou para seu pai, depois de volta para Ricardo. Sua voz era quase um sussurro. O juiz vai acreditar em mim? Se você disser a verdade, sim. Os juízes são muito bons em saber quando as crianças estão dizendo a verdade. Maria ficou quieta por um longo momento. Então ela disse, se isso for manter Tiago seguro, eu vou contar a eles tudo. Ricardo sorriu. Você é uma garotinha muito corajosa, Maria. Enquanto eles saíam do escritório de advocacia, Marcos sentiu como se estivesse caminhando para o desconhecido. A batalha legal estava prestes a começar e ele não tinha ideia do que Verônica faria para revidar. Mas ele tinha algo que ela não tinha. Pessoas que realmente amavam Maria e Tiago e fariam qualquer coisa para mantê-los seguros. A verdadeira luta pelo futuro de seus filhos estava prestes a começar. 2 dias depois, Marcos estava brincando com Maria e Tiago na sala de estar quando a campainha tocou. Pela janela, ele podia ver um homem de uniforme segurando um envelope. Oficial de justiça, disse o homem quando Marcos abriu a porta. Eu tenho documentos para as Verônica Antunes. O coração de Marcos começou a bater rápido. Estes eram os documentos legais, o pedido de custódia de emergência que Ricardo havia preparado. Ela está lá em cima, disse Marcos. 5 minutos depois, eles ouviram um grito do andar de cima. Era Verônica. O que é isso? Ela gritou, correndo escada abaixo com os papéis na mão. Seu rosto estava vermelho de raiva e seu cabelo estava bagunçado. Ela não parecia em nada com a esposa doce e perfeita que ela geralmente fingia ser. Marcos, como você pôde fazer isso comigo, depois de tudo que eu fiz por esta família? Maria e Tiago imediatamente se moveram para mais perto de seu pai. Eles já haviam ouvido aquela voz raivosa muitas vezes antes. Verônica, disse Marcos calmamente, eu acho que você deveria ligar para um advogado. Eu não preciso de um advogado, isso tudo são mentiras. Ela acenou com os papéis no ar. Você não pode tirar essas crianças de mim, eu os criei. Eu cuidei deles quando você nunca esteve aqui. Você os machucou, disse Marcos simplesmente. Eu os disciplinei, há uma diferença. A voz de Verônica estava ficando mais alta e assustadora. Estas crianças eram selvagens e mimadas quando eu me casei com você. Eu os fiz se comportar. Eu os ensinei a ter respeito. Célia apareceu na porta, pronta para levar as crianças para longe dos gritos. Quando Verônica viu Célia, seus olhos se estreitaram perigosamente. Isso é sua culpa, não é? Verônica apontou para Célia, você tem enchido a cabeça de Marcos com mentiras sobre mim. Eu apenas contei a verdade, disse Célia calmamente. A verdade. Verônica riu, mas não foi uma risada feliz. Era cruel e fria. A verdade é que você é uma velha amarga que tem inveja de mim. A verdade é que Marcos nunca esteve aqui para ver o que realmente aconteceu. Eu tenho fotos, disse Célia simplesmente. O rosto de Verônica ficou branco. Que fotos, Célia puxou seu telefone. Fotos dos hematomas, fotos das portas trancadas, fotos de tudo que você fez com aqueles bebês. Por um momento, Verônica ficou completamente em silêncio. Então ela começou a rir novamente, uma risada assustadora e raivosa. Você se acha tão esperta, ela disse, mas você não tem ideia do que você começou. Eu não vou desistir sem lutar. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Eu vou ligar para Michele Fonseca agora mesmo. Ela é a melhor advogada nesta cidade e ela vai destruir todos vocês no tribunal. Antes de sair, Verônica se virou para olhar para Marcos. Você acha que sabe tudo, mas não sabe. Espere até a Michele mostrar ao juiz que tipo de pai você realmente é. Espere até todos descobrirem como você abandonou essas crianças para trabalhar o tempo todo. Espere até eles ouvirem sobre como você escolheu o dinheiro em vez de seus próprios filhos. A porta bateu atrás dela, deixando a casa estranhamente quieta. Maria estava chorando baixinho. Papai, ela vai nos levar embora. Marcos se ajoelhou e segurou as 2 crianças com força. Não, querida, ela não vai levar vocês para lugar nenhum. Nós vamos lutar contra isso juntos e nós vamos vencer. Mas por dentro Marcos estava com medo. Verônica estava certa sobre uma coisa. Ele havia sido ausente, ele havia escolhido o trabalho em vez de seus filhos. E se o juiz acreditasse que ele era o mau pai?
Na manhã seguinte, Ricardo ligou para Marcos. Ela contratou a Michele Fonseca, exatamente como eu previ, disse Ricardo. Michele acabou de entrar com uma contrapetição alegando que você é um pai inapto e que Verônica deveria ter a custódia total das crianças. Marcos sentiu-se enjoado. O que isso significa? Significa que ela está tentando reverter a situação. Ela está alegando que você abandonou as crianças, que você nunca esteve em casa e que ela era a única que estava cuidando delas. Ela também está alegando que Célia está mentindo porque tem inveja de Verônica. Mas nós temos prova, e nós apresentaremos essa prova, mas Michele é muito boa no que faz. Ela vai fazer Verônica parecer uma vítima. Ela vai fazer parecer que Verônica era apenas uma madrasta amorosa tentando disciplinar crianças difíceis enquanto o pai de verdade delas nunca estava por perto. Marcos se sentou pesadamente. Então, o que nós fazemos? Nós nos apegamos à verdade. Nós temos o testemunho das Célia, nós temos as fotos, e o mais importante, nós temos a Maria. Se Maria estiver disposta a testemunhar, as palavras dela terão muito peso para o juiz. Crianças geralmente não mentem sobre abuso, mas Marcos, eu preciso te avisar, Michele vai tentar confundir Maria. Ela vai tentar fazer parecer que Maria é apenas uma garotinha confusa, que não entende a diferença entre disciplina e abuso. Marcos fechou os olhos. A ideia de sua filha de 6 anos ter que enfrentar uma advogada em tribunal o fez se sentir terrível. Ela precisa testemunhar, não se pudermos vencer sem o testemunho dela. Mas se o juiz quiser ouvir diretamente de Maria, então sim, ela pode ter que fazer. Eu vou perguntar a ela, disse Marcos, mas eu não vou forçá-la. Naquela tarde, Marcos sentou-se com Maria em seu quarto. Maria, querida, eu preciso te perguntar algo importante. Maria levantou a cabeça do desenho que estava colorindo. O que é, papai? O juiz pode querer que você venha ao tribunal e conte a ele o que Verônica fez com você e Tiago. Pode ser assustador, mas isso ajudaria a manter você e Tiago seguros para sempre. Maria ficou quieta por um longo tempo, seu giz de cera movendo-se lentamente sobre o papel. Você estará lá comigo, papai, a cada segundo. E Célia estará lá também? Sim. Maria largou o giz de cera e olhou para seu pai com olhos sérios. Olhos que pareciam velhos demais para uma garota de 6 anos. Papai, se eu contar a verdade para o juiz, a Verônica poderá machucar Tiago novamente? Não, minha bebê, nunca mais. Maria assentiu lentamente. Então eu farei isso porque Tiago é muito pequeno para se proteger. Alguém tem que protegê-lo. Marcos sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Sua garotinha era mais corajosa do que ele jamais havia sido. A data do tribunal foi marcada para a semana seguinte. A juíza Ângela Pereira ouviria ambos os lados e decidiria o que era melhor para Maria e Tiago. As linhas de batalha estavam traçadas. De um lado, Marcos, Célia, Ricardo e a verdade. Do outro lado, Verônica, Michele Fonseca e todas as mentiras que elas pudessem criar. Tudo dependia se a juíza Pereira acreditaria no testemunho de uma garota de 6 anos sobre os piores meses de sua vida. Na manhã da audiência no tribunal, Marcos acordou com borboletas no estômago. Ele mal havia dormido, pensando em tudo que poderia dar errado. E se o juiz não acreditasse neles? E se a advogada de Verônica fosse boa demais? E se Maria ficasse com medo e não pudesse falar? Ele foi para o quarto de Maria e a encontrou já acordada, sentada em sua cama com Tiago no colo. Bom dia, querida, disse Marcos suavemente. Como você está se sentindo? Com medo, Maria admitiu, mas também pronta. Marcos sentou-se ao lado dela. Lembre-se, tudo que você tem que fazer é dizer a verdade. Isso é tudo que qualquer um pode pedir de você. Haverá muitas pessoas no tribunal, algumas, mas a pessoa mais importante é a juíza Pereira. Ela é uma senhora gentil que quer manter as crianças seguras. Apenas fale com ela como se estivesse falando comigo agora. Às 9h, Marcos, Maria, Tiago, Célia e Ricardo chegaram ao tribunal. Era um prédio grande e alto com degraus de pedra que levavam a portas de madeira pesadas. Lá dentro, tudo era quieto e sério. As pessoas falavam em sussurros. Todos usavam roupas elegantes. Lembre-se, disse Ricardo calmamente a Marcos enquanto eles caminhavam em direção à sala do tribunal. Fique calmo, não importa o que a Michele Fonseca diga. Ela vai tentar fazer você ficar com raiva para que você pareça mal na frente do juiz. A sala do tribunal era menor do que Marcos esperava. A juíza Ângela Pereira sentava-se atrás de uma alta mesa de madeira na frente. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos com olhos gentis e cabelo grisalho preso em um coque arrumado. Todos de pé, chamou o oficial de justiça. A honorável juíza Ângela Pereira presidindo.
todos se levantaram enquanto a juíza Pereira entrava. Por favor, sentem-se, disse a juíza Pereira. Estamos aqui hoje para o caso de custódia de Antunes versus Antunes. Em relação às crianças menores, Maria Antunes, de 6 anos, e Tiago Antunes, de 8 meses. Marcos olhou para o outro lado da sala e viu Verônica sentada com Michele Fonseca. Verônica estava vestida perfeitamente em um vestido azul marinho, seu cabelo arrumado lindamente. Ela tinha lenços na mão e parecia que tinha estado chorando, mas Marcos podia ver através de sua atuação agora. Ele sabia como ela realmente era. Sr. Tomás, disse a juíza Pereira, por favor, apresente seu caso. Ricardo se levantou. Obrigado, Vossa Excelência. Estamos aqui hoje porque 2 crianças inocentes têm sofrido em silêncio enquanto seu pai trabalhava para prover para elas. Verônica Antunes tem sistematicamente abusado, subalimentado e aterrorizado essas crianças por meses. Ricardo apresentou as fotos das Célia para a juíza. Enquanto a juíza Pereira olhava para cada foto, seu rosto ficava mais sério. Estas fotos mostram evidências claras de abuso físico, Ricardo continuou, hematomas, marcas e evidência de desnutrição. Nós também temos o testemunho das Célia Pereira, a governanta da família que presenciou este abuso em primeira mão. Célia se levantou quando seu nome foi chamado. Sua voz era trêmula, mas forte. Vossa Excelência, eu trabalhei para a família Antunes por 10 anos. Eu vi a pequena Maria crescer desde que era um bebê. Quando a mãe dela, Sara, estava viva, aquela casa era cheia de amor e riso. E o que mudou? Perguntou a juíza Pereira gentilmente. Quando Verônica se casou com o Sr. Antunes, tudo mudou. No começo, ela era doce quando o Sr. Antunes estava em casa, mas no momento em que ele saía para o trabalho, ela se tornava cruel. Célia descreveu os quartos trancados, a subalimentação, as ameaças. A juíza Pereira ouviu atentamente, fazendo perguntas e tomando notas. A senhora tentou intervir? Perguntou a juíza. Eu queria, Vossa Excelência, mas Verônica ameaçou me demitir e garantir que eu não pudesse conseguir outro emprego. Ela disse que ninguém acreditaria em uma velha governanta em vez da esposa de um homem rico. Mas a senhora documentou o abuso? Sim, senhora. Eu comecei a tirar fotos porque eu estava muito preocupada com aqueles bebês. Eu sabia que alguém tinha que falar por eles. Quando Célia se sentou, a juíza Pereira se virou para Michele Fonseca. Fonseca, por favor, apresente sua defesa. Michele Fonseca se levantou. Ela era uma mulher alta com cabelo loiro perfeitamente arrumado e um terno de aparência cara. Quando ela sorriu, parecia frio. Obrigado, Vossa Excelência. Minha cliente Verônica Antunes é a vítima aqui. Ela se casou com um homem que nunca estava em casa e ela assumiu a enorme responsabilidade de criar 2 crianças pequenas que estavam sofrendo com a morte de sua mãe. Michele gesticulou em direção a Verônica, que enxugou os olhos com um lenço. Antunes sacrificou sua própria carreira e vida social para cuidar dessas crianças enquanto o pai delas viajava constantemente a negócios. Sim, ela teve que discipliná-las às vezes, como qualquer pai responsável faria, mas disciplina não é abuso. Marcos sentiu sua raiva aumentar, mas Ricardo colocou a mão em seu braço para mantê-lo calmo. A verdade é, Michele continuou, o Sr. Marcos Antunes abandonou seus filhos após a morte de sua esposa. Ele se enterrou no trabalho, deixando 2 crianças traumatizadas aos cuidados de uma mulher que estava tentando o seu melhor para ajudá-las a se curar. Michele caminhou até um gráfico que ela havia preparado. O Sr. Antunes viajou 20 dias de cada mês. Ele perdeu eventos escolares, consultas médicas e histórias de ninar. Ele deixou todo o trabalho difícil da paternidade para minha cliente. E quanto às fotografias que mostram evidência de abuso? Perguntou a juíza Pereira. Michele acenou com a mão de forma desdenhosa. Crianças caem, Vossa Excelência. Elas ficam com hematomas de brincar. Elas têm birras e acidentes. Célia é uma mulher idosa que tinha inveja da posição de minha cliente na casa. Estas fotos não provam nada, exceto que as crianças às vezes se machucam durante atividades normais da infância. Marcos assistiu enquanto Michele pintava Verônica como a vítima e ele como o pai negligente. Tudo o que ela disse tinha um grão de verdade. Ele havia viajado muito. Ele havia perdido eventos importantes, mas ela estava distorcendo esses fatos para esconder a verdade real. Além disso, Michele disse, nós questionamos a confiabilidade do testemunho de uma criança de 6 anos. Crianças tão jovens muitas vezes confundem disciplina firme com abuso. Elas não entendem que regras e consequências são necessárias para seu desenvolvimento.
A juíza Pereira ouviu tudo o que Michele disse, seu rosto não entregando nada. Sra. Fonseca, sua cliente deseja testemunhar? Sim, Vossa Excelência. Verônica se levantou e caminhou até a cadeira da testemunha. Ela parecia perfeita, como a madrasta ideal que havia sido acusada injustamente. Sra. Antunes, disse Michele, por favor, conte ao tribunal sobre seu relacionamento com Maria e Tiago. A voz de Verônica era suave e doce, assim como a voz que ela usava para enganar Marcos por tanto tempo. Vossa Excelência, eu amo aquelas crianças como se fossem minhas. Quando me casei com Marcos, eu sabia que estava assumindo a enorme responsabilidade de ajudar duas crianças a se curarem da perda de sua mãe. Ela fez uma pausa para enxugar os olhos com um lenço. Não foi fácil. Maria estava com raiva da morte de sua mãe e o bebê Tiago chorava constantemente. Marcos também estava de luto, então ele se jogou no trabalho. Eu fiquei sozinha com duas crianças sofrendo a maior parte do tempo. E como a senhora lidou com esta situação? Eu tentei dar a eles estrutura e estabilidade. Eu fiz regras para ajudá-los a se sentirem seguros. Eu tentei ensiná-los bons hábitos e respeito pelos outros. Verônica olhou diretamente para a juíza Pereira com lágrimas nos olhos. Eu nunca machuquei aquelas crianças, Vossa Excelência. Eu posso ter sido firme às vezes, mas tudo o que eu fiz foi por amor. Se Marcos tivesse ficado mais em casa, ele saberia disso. A juíza Pereira estudou Verônica cuidadosamente enquanto ela falava. Sra. Antunes, a senhora pode explicar as fotografias que mostram hematomas nas crianças? Crianças se machucam brincando, Vossa Excelência. Maria é muito ativa. Ela sobe em árvores e corre por aí. Tiago está aprendendo a andar, então ele cai às vezes. Eu sempre cuidei bem de qualquer ferimento que eles tivessem. E os relatos de privação de comida? Eu coloquei as crianças em horários de alimentação saudáveis. Eu não os deixava lanchar entre as refeições porque eu queria que eles comessem alimentos nutritivos nos horários certos. Às vezes eles reclamavam de estarem com fome, mas isso é normal para crianças que estão acostumadas a comer doces e besteiras sempre que querem. Michele Fonseca sorriu. Obrigado, Sra. Antunes. Vossa Excelência, minha cliente é claramente uma madrasta dedicada que estava tentando fornecer estabilidade para duas crianças cujo pai era ausente. Enquanto Verônica caminhava de volta para seu assento, Marcos sentiu-se enjoado. Ela era tão convincente, tão crível. E se o juiz acreditasse na versão dela da história? A juíza Pereira olhou para ambos os lados pensativamente. Eu ouvi o testemunho dos adultos envolvidos, ela disse. No entanto, antes de tomar minha decisão, eu quero ouvir diretamente da criança que tem idade suficiente para falar por si mesma. Ela olhou para Maria, que estava sentada quietamente ao lado de seu pai. Maria, você estaria disposta a vir aqui e conversar comigo? Marcos sentiu seu coração parar. Este era o momento em que tudo dependia. Maria olhou para seu pai com olhos assustados, mas então ela olhou para o bebê Tiago dormindo nos braços das Sra. Célia. Ela se levantou lentamente. Sim, senhora, ela disse em uma voz pequena mas clara. Eu vou falar com a senhora. Marcos assistiu sua corajosa filhinha caminhar para a frente da sala do tribunal. Ela parecia tão pequena naquela grande cadeira ao lado da mesa da juíza Pereira. Suas pernas nem sequer alcançavam o chão. Olá, Maria, disse a juíza Pereira gentilmente. Meu nome é juíza Pereira. Obrigado por ser corajosa o suficiente para vir conversar comigo. Maria assentiu, mas não falou. Eu sei que isso pode ser assustador, a juíza continuou, mas eu quero que você saiba que você está segura aqui. Seu papai está bem ali e ele não vai a lugar nenhum. Você pode vê-lo. Maria se virou e olhou para Marcos. Ele lhe deu um sorriso encorajador e assentiu. Sim, senhora, Maria disse suavemente. Bom, agora, Maria, eu quero que você me conte sobre sua vida em casa, como era quando Verônica morava com você. Maria ficou quieta por um momento. Então, em uma voz tão pequena que a juíza teve que se inclinar para ouvir, ela começou a falar. Quando o papai estava em casa, Verônica era legal. Ela sorria muito e fazia comida boa e falava docemente comigo e com Tiago. E quando seu papai não estava em casa, a voz de Maria ficou ainda menor. Tudo mudava. Você pode me dizer como mudava? Maria olhou para seu pai novamente. Marcos assentiu e sussurrou as palavras, diga a verdade. Ela ficava muito brava, Maria disse. Ela gritava com a gente por pequenas coisas como derramar água ou se o Tiago chorava. Ela dizia que éramos crianças más. A juíza Pereira escreveu algo. O que acontecia quando ela ficava brava? Ela nos trancava nos quartos, às vezes o dia inteiro. Não podíamos sair nem mesmo para usar o banheiro.
Do outro lado da sala, Michele Fonseca sussurrou algo para Verônica, que balançou a cabeça e parecia chateada. Maria, disse a juíza Pereira gentilmente, o que você comia quando Verônica estava cuidando de você? Às vezes apenas pão, às vezes nada até o jantar. Ela dizia que éramos gananciosos se pedíssemos comida. E quanto a Tiago, ele recebia comida suficiente? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Não, senhora, ele estava sempre com fome. Ele chorava muito porque a barriga dele doía, mas Verônica dizia que ele precisava aprender a ficar quieto. Marcos sentiu seu coração se partir enquanto ele ouvia sua filha descrever aqueles meses terríveis. Maria, a juíza Pereira disse, Verônica alguma vez machucou você ou Tiago com as mãos? Maria assentiu. Ela agarrava meus braços com muita força quando eu fazia algo de errado, e ela agarrou Tiago também, mesmo que ele seja apenas um bebê. Ela alguma vez disse para você não contar ao seu papai sobre essas coisas? Sim, senhora. A voz de Maria estava ficando mais forte agora, como se contar a verdade a estivesse fazendo-se sentir mais corajosa. Ela disse que se eu contasse ao papai, ela jogaria a mim e a Tiago na rua. Ela disse que ninguém iria querer crianças más como a gente. A sala do tribunal estava completamente em silêncio. Até mesmo os advogados tinham parado de embaralhar seus papéis. Mas eu não posso ficar mais em silêncio, disse Maria, olhando diretamente para a juíza Pereira. Porque Tiago é muito pequeno para se proteger e alguém tem que contar a verdade sobre o que aconteceu conosco. A juíza Pereira assentiu lentamente. Obrigado por ser tão corajosa, Maria. Eu tenho apenas mais uma pergunta. Você se sente segura com seu papai? O rosto de Maria se iluminou pela primeira vez desde que ela havia começado a falar. Sim, senhora, o papai nos mantém seguros. Ele lê para nós e se certifica de que temos comida suficiente e ele não nos tranca em nossos quartos. Quando o papai está com a gente, eu não fico mais com medo. Obrigado, Maria. Você pode voltar para seu papai agora. Enquanto Maria caminhava de volta para seu assento, Marcos a puxou para o maior abraço que ele já havia dado. Ela tinha sido tão corajosa, tão honesta. Ele estava tão orgulhoso dela. Mas então Michele Fonseca se levantou. Vossa Excelência, eu gostaria de fazer algumas perguntas à criança. Marcos sentiu seu estômago afundar. Ele esperava que Maria não tivesse que enfrentar a advogada de defesa. Eu permitirei algumas perguntas, disse a juíza Pereira, mas mantenha-as simples e apropriadas para uma criança. Michele Fonseca caminhou até Maria com um sorriso falso. Oi, Maria, você ama muito seu papai, não ama? Sim, Maria disse calmamente. E você sentiu a falta dele quando ele estava em viagens de negócios, não sentiu? Sim, às vezes, quando sentimos falta de alguém, nós podemos nos lembrar das coisas de forma diferente do que elas realmente aconteceram. Você acha que isso é possível? Maria parecia confusa, eu não entendo. A voz de Michele ficou um pouco mais afiada. Bem, quando você estava triste porque seu papai tinha ido embora, você pode ter achado que Verônica estava sendo mais má do que ela realmente era. Às vezes nossos sentimentos podem nos enganar, certo? Ricardo começou a se levantar para objetar, mas antes que ele pudesse falar, a voz de Maria soou clara e forte. Não, senhora, meus sentimentos não me enganaram. Verônica foi má comigo e com Tiago todos os dias quando o papai não estava em casa. Ela nos machucou e nos assustou e nos deixou com fome. Não são meus sentimentos falando, é o que realmente aconteceu. Michele parecia surpresa com a resposta confiante de Maria. Mas Maria, você não acha que é possível que você tenha entendido mal? Talvez Verônica estivesse apenas tentando te ensinar regras. Maria se levantou mais ereta em sua cadeira. Senhora, eu sei a diferença entre regras e ser má. Minha mamãe Sara costumava me dar regras e ela nunca foi má sobre isso. Verônica não estava nos ensinando regras. Ela estava nos machucando porque ela queria nos machucar. A sala do tribunal entrou em alvoroço. Verônica de repente pulou de seu assento. Aquela pequena mentirosa, ela gritou. Ela está inventando histórias. Eu fui nada além de boa para aquelas crianças ingratas. Ordem na corte. A juíza Pereira bateu seu martelo. Mas Verônica não conseguia se conter. Toda a sua atuação cuidadosa desapareceu em um momento de fúria. Eu dei tudo por eles. Eu os mantive alimentados e vestidos enquanto o pai deles os ignorava. Eles eram pirralhos mimados que precisavam de disciplina e agora eles estão mentindo para me colocar em apuros. Sra Antunes, a senhora precisa se controlar, disse a juíza Pereira severamente. Mas Verônica estava além do controle agora. Sua verdadeira natureza estava sendo mostrada para todos verem.
Você quer saber a verdade? Ótimo. Sim, eu os trancava em seus quartos quando eles se comportavam mal. Sim, eu os fazia esperar pelas refeições quando eles estavam sendo gananciosos. Alguém tinha que ensiná-los a se comportar. Michele Fonseca estava puxando o braço de Verônica, tentando fazê-la sentar e ficar quieta. Mas era tarde demais. Aquelas crianças precisavam de disciplina forte, Verônica continuou. E se Marcos tivesse sido um pai melhor em vez de se importar mais com dinheiro do que com seus próprios filhos, nada disso teria acontecido. A juíza Pereira bateu seu martelo com força. Sra. Antunes, eu a considero em desacato ao tribunal. Oficial de justiça, por favor, remova Sra. Antunes da sala do tribunal. Enquanto o oficial de justiça se aproximava, a máscara de Verônica caiu completamente. Seu rosto estava vermelho de raiva, seu cabelo estava bagunçado e sua voz estava cheia de veneno. Vocês todos vão se arrepender, ela gritou enquanto era escoltada para fora. Você tirou tudo de mim, mas isso não acabou. A porta da sala do tribunal bateu atrás dela, deixando a casa estranhamente quieta. A juíza Pereira respirou fundo e olhou para Maria, que ainda estava sentada corajosamente na cadeira da testemunha. Maria, você fez exatamente a coisa certa ao dizer a verdade, a juíza disse gentilmente. Você me ajudou a entender o que realmente aconteceu. Ela se virou para se dirigir a toda a sala do tribunal. Eu ouvi todas as evidências neste caso, as fotografias, o testemunho e, o mais importante, as palavras corajosas de uma garotinha que se recusou a deixar o medo a manter em silêncio. Marcos prendeu a respiração. Está claro para mim que Verônica Antunes sistematicamente abusou, negligenciou e aterrorizou estas crianças. Sua explosão em meu tribunal hoje apenas confirma o que a jovem Maria nos disse sobre seu verdadeiro caráter. A juíza Pereira pegou seu martelo. Portanto, eu estou concedendo ao SR. Marcos Antunes a custódia de emergência total de seus filhos, Maria e Tiago Antunes. Verônica Antunes está permanentemente proibida de qualquer contato com estas crianças. Além disso, eu estou encaminhando este caso para o promotor distrital para investigação criminal. O martelo desceu com um golpe final e decisivo. Marcos sentiu lágrimas de alívio escorrendo pelo seu rosto. Eles haviam vencido. Maria e Tiago estavam seguros para sempre. Maria correu da cadeira da testemunha direto para os braços de seu pai. Célia estava chorando lágrimas de felicidade. Ricardo estava sorrindo e apertando as mãos de todos. As crianças estavam finalmente verdadeiramente seguras. Marcos segurou Maria e Tiago perto enquanto eles se preparavam para sair da sala do tribunal. As crianças se apertaram contra ele, finalmente se sentindo verdadeiramente seguras nos braços de seu pai. Papai, acabou mesmo? Maria sussurrou, sua voz ainda trêmula de ter testemunhado. Sim, querida, acabou mesmo, Marcos disse, beijando o topo de sua cabeça. Verônica nunca mais poderá machucar você. Ricardo juntou a papelada e colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Marcos. A ordem de custódia de emergência é inabalável. Você está livre para levar seus filhos para casa. Célia limpou os olhos com um lenço. Aqueles preciosos bebês, ela murmurou, finalmente seguros onde eles pertencem. Enquanto eles caminhavam em direção à saída do tribunal, Ricardo os avisou calmamente. Pode haver repórteres lá fora. A notícia se espalha rápido em casos como este. Marcos assentiu, puxando seus filhos para mais perto. Nós vamos passar por isso juntos. No momento em que eles empurraram as pesadas portas do tribunal, flashes de câmera irromperam como relâmpagos. Repórteres se aproximaram, gritando perguntas uns sobre os outros. SR. Antunes, como o senhor se sente sobre a decisão do juiz? O que o senhor quer dizer a outros pais que podem estar perdendo sinais de abuso? Por quanto tempo o abuso continuou? Marcos instintivamente protegeu Maria e Tiago, envolvendo seus braços em torno deles de forma protetora. As crianças enterraram seus rostos contra seu peito, sobrecarregadas pelo caos. Por favor, Marcos disse firmemente, mas calmamente. Meus filhos já passaram por o suficiente. Nós apenas queremos ir para casa. Mas os repórteres se aproximaram e foi então que eles ouviram uma voz familiar cortando a multidão como uma faca. Você acha que venceu? Todos se viraram. Verônica estava sendo escoltada para um carro de polícia com algemas, mas ela ainda estava falando, sua voz escorrendo veneno. Você tirou tudo de mim, Marcos. Tudo, ela gritou através dos degraus do tribunal. Mas isso não acabou. Aquelas crianças nunca serão felizes, eu vou me certificar disso. O policial tentou guiá-la para o carro, mas Verônica continuou gritando. Vocês todos vão pagar por isso.
Eu dei toda a minha vida por suas preciosas crianças e é assim que você me retribui. Maria começou a tremer contra o peito de Marcos. Mesmo agora, mesmo com algemas, as palavras de Verônica ainda tinham o poder de assustá-la. Marcos sentiu seu instinto protetor aumentar. Ele olhou diretamente para Verônica através da multidão e falou em uma voz que era calma, mas carregou claramente através do caos. Você está errada, Verônica. Você não deu sua vida pelos meus filhos. Você tentou destruir a deles, mas eles são mais fortes do que você jamais imaginou e eles estão seguros agora. Isso é tudo o que importa. Com isso, ele se virou completamente dela, focando apenas em Maria e Tiago. Vamos, crianças, vamos para casa. Ricardo ajudou a abrir um caminho através dos repórteres e Célia caminhou ao lado deles como uma avó protetora. Enquanto eles alcançavam o carro de Marcos, as câmeras continuavam piscando, mas Marcos não se importava mais com a atenção. Ele prendeu Maria e Tiago em seus assentos de carro com mãos cuidadosas e gentis. Mãos que agora só os protegeriam. Enquanto eles se afastavam do tribunal, Marcos olhou no espelho retrovisor. Verônica ainda estava sendo colocada no carro de polícia, mas ela parecia menor agora, diminuída. Seu poder sobre seus filhos estava quebrado para sempre. Papai, Tiago falou de seu assento de carro, sua voz pequena cortando o silêncio. Sim, amigão, nós vamos realmente para casa agora, nossa casa de verdade. Marcos sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele sentia em meses. Sim, Tiago, nós vamos para nossa casa de verdade e nós vamos ficar juntos exatamente como deveríamos ter ficado o tempo todo. Maria estendeu a mão e pegou a mão de seu irmãozinho. Está tudo bem agora, Tiago, o papai está aqui, estamos seguros. Enquanto eles dirigiam pelas ruas da cidade em direção à sua casa, Marcos fez uma promessa silenciosa. A mesma promessa que ele deveria ter feito há muito tempo. Ele nunca deixaria o trabalho, o luto ou qualquer outra coisa ficar entre ele e seus filhos novamente. Ele seria o pai que Sara havia pedido a ele para ser, o pai que Maria e Tiago mereciam. O pesadelo finalmente havia acabado. 2 anos depois, o sol da manhã filtrava pelas janelas da cozinha enquanto Marcos estava no balcão, observando seus filhos no quintal através do vidro. Maria, agora com 11 anos, estava ajoelhada no jardim, mostrando pacientemente a Tiago, de 9 anos, como amarrar os pés de tomate com um barbante macio. Lembre-se do que o papai nos ensinou, disse Maria gentilmente, sua voz ecoando pela janela aberta. Justo o suficiente para segurá-los, mas solto o suficiente para deixá-los crescer. Marcos sorriu, seu coração cheio enquanto ele observava sua filha. Antes tão assustada e pequena, agora confiante e carinhosa com seu irmãozinho. As sessões de terapia tinham ajudado, mas principalmente foi o amor e o tempo que haviam curado suas feridas. Tiago, olhe, Maria apontou animadamente. Os tomates estão ficando maiores, podemos fazer aquele molho de macarrão que o papai gosta. Tiago bateu as mãos com a sujeira borrando sua bochecha. Podemos fazer biscoitos também? Célia me mostrou como medir a farinha. Claro que podemos, Maria riu, mas primeiro precisamos terminar de cuidar do jardim da mamãe Sara. Marcos sentiu sua garganta apertar de emoção. Eles haviam transformado o pequeno quintal em um jardim memorial para Sara, cheio de suas flores e vegetais favoritos. Havia se tornado um lugar de cura onde as crianças podiam se sentir perto de sua mãe enquanto construíam novas memórias felizes. Papai, Tiago chamou avistando na janela. Venha ver como os tomates estão grandes. Marcos saiu respirando o ar fresco da manhã. As sombras do medo que uma vez haviam escurecido esta casa se foram substituídas por risos e luz. Uau, amigão, disse Marcos, ajoelhando-se ao lado de Tiago na terra. Estes vão fazer o melhor molho de macarrão de todos. Maria sorriu de orgulho. Célia disse que a mamãe Sara ficaria orgulhosa de quão bem estamos cuidando das plantas dela. Ela ficaria, Marcos concordou suavemente. Ela ficaria orgulhosa de vocês dois. Vocês se tornaram crianças tão incríveis e corajosas. O trauma daqueles meses sombrios com Verônica parecia uma tempestade distante agora. As crianças ainda frequentavam sessões de terapia e havia pesadelos ocasionais, mas eles estavam se curando. Mais importante, eles estavam prosperando. Maria havia se tornado uma líder na escola, defendendo outras crianças que estavam sendo incomodadas. Ela havia encontrado sua voz e não tinha medo de usá-la. Tiago, antes tão quieto e assustado, agora enchia a casa com seu riso e perguntas intermináveis sobre tudo, de insetos a estrelas. Podemos tomar sorvete depois do almoço? Tiago perguntou esperançosamente.
Se terminarmos nosso trabalho no jardim primeiro, Marcos respondeu, bagunçando o cabelo de seu filho. Combinado, ambas as crianças disseram em uníssono, fazendo Marcos rir. Enquanto eles trabalhavam juntos no jardim, amarrando plantas e arrancando ervas daninhas, Marcos refletiu sobre o quanto havia mudado. Ele havia reduzido suas viagens de negócios para quase nada. Ele trabalhava de casa a maioria dos dias agora, sempre disponível quando Maria chegava em casa da escola ou quando Tiago precisava de ajuda com algo. A casa se sentia viva novamente, cheia dos sons da infância, discussões de lição de casa na mesa da cozinha, histórias de ninar, panquecas de sábado de manhã e jogos intermináveis de esconde-esconde. Papai, Maria disse, olhando para cima do pé de tomate que ela estava cuidando. Eu estou feliz que você voltou para casa naquela noite. Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas. Eu também, querida, eu também. E eu estou feliz por ter sido corajosa o suficiente para dizer a verdade, ela acrescentou calmamente. Você foi a pessoa mais corajosa naquela sala do tribunal, disse Marcos, puxando as duas crianças para um abraço. Você se salvou e salvou Tiago. Eu sou tão orgulhoso de você. Enquanto eles estavam lá no jardim de Sara, cercados por coisas que cresciam e banhados pela luz quente do sol, Marcos sentiu uma paz que ele não conhecia desde a morte de Sara. Seus filhos estavam seguros, felizes e amados. Ele finalmente havia cumprido sua promessa a Sara. As sombras do passado se foram substituídas pela promessa brilhante do amanhã. Naquela noite, enquanto Marcos colocava Tiago na cama, seu filho olhou para ele com olhos sonolentos. Papai, você vai ficar em casa amanhã também? Sim, amigão, eu não vou a lugar nenhum. Bom, Tiago bocejou. Eu te amo, papai. Eu te amo também, filho, bons sonhos. Pelo corredor, Marcos parou no quarto de Maria para dar boa noite. Ela estava lendo debaixo de suas cobertas com uma lanterna. Luzes apagadas, mocinha, ele disse com um sorriso. Só mais um capítulo, ela implorou. Tudo bem, mas só um. Enquanto ele se virava para sair, Maria chamou suavemente. Papai, sim, obrigado por me ouvir, obrigado por acreditar em mim. Marcos sentiu seu coração inchar de amor e gratidão. Obrigado por ser corajosa o suficiente para falar, você nos salvou a todos. Mais tarde naquela noite, Marcos ficou em sua própria porta, olhando para o jardim onde o luar lançava sombras suaves sobre as plantas que seus filhos cuidavam com tanto carinho. O pé de tomate estava alto e forte, apoiado, mas livre para crescer, assim como Maria e Tiago. Na distância, ele podia ouvir os sons suaves de seus filhos, dormindo pacificamente em suas camas, seguros e amados e livres do medo. Quando um adulto escolhe parar e ouvir, realmente ouvir, uma criança pode escapar das sombras e entrar na luz. Às vezes a voz mais corajosa na sala pertence à pessoa mais pequena, e às vezes o amor e a verdade são o suficiente para curar até as feridas mais profundas. A família Antunes finalmente havia encontrado seu caminho para casa. Espero que você tenha gostado de assistir tanto quanto eu gostei de criar. Curta, compartilhe e comente sobre as lições que você aprendeu. Deixe-me saber nos comentários de onde você está assistindo. Vejo você na minha próxima.